Bem, meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e hoje estamos aqui, mais um domingo, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 16, especialmente a parte de emprego da riqueza, né? São 3 textos das instruções dos Espíritos. E esses textos que nós vamos ler hoje fazem parte do capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo, nós já estudamos a parábola do jovem rico, já estudamos a parábola dos talentos, a parábola de Zaqueu também. E hoje nós vamos fazer o estudo propriamente das instruções dos Espíritos. Só que, antes de continuar, vamos fazer a nossa oração, né, como de costume. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos concentrar, elevando nosso pensamento a Deus. Agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade. Agradecemos pela presença dos bons espíritos. Agradecemos especialmente pela mensagem do Cristo, pelo Evangelho que nos consola, que nos dá esperança. E pedimos na tarde de hoje a presença do Pai Celestial, a presença do Mestre Jesus, para que nosso estudo possa transcorrer da melhor forma e que nós possamos verdadeiramente compreender a mensagem que será trazida e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Assim seja. Então, instruções dos Espíritos. Emprego da riqueza. São 3 textos, então eu acho interessante a gente ler um texto, comentar, ler outro texto e comentar, né? O primeiro texto começa assim: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor de outro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos elevais acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: Que fizeste com o nome infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na sua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode fazer da riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dado que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho e os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheverus, Bordeaux, 1861. Bom, nesse primeiro texto, a gente vê
a mensagem de fato do bom emprego da riqueza, né? O que nós fazemos com esse recurso tão valioso que foi colocado em nossas mãos pelo Pai, né? Logo de início, ele já coloca essa pergunta, né? Que fizeste econômico infiel para aquele que não empregou bem, né? Dos bens que a ti confiei, esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Ou seja, nós não podemos perder de vista que a riqueza é simplesmente um instrumento, né? É um meio pelo qual nós temos de realizar as boas obras, é o meio pelo qual nós temos de realizar o nosso adiantamento moral, especialmente. E é interessante a gente perceber 3 pontos aqui que eu gostaria de destacar nesse texto. Primeiro ele fala, né, dá o que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria, ou seja, a gente já tem tudo o que a gente precisa, né? Às vezes a gente fica nessa busca desenfreada pelo acúmulo, mas a gente esquece que o nosso corpo precisa de muito pouco, né? A gente não precisa de uma quantidade enorme de bolsas, de roupas, de viagens e de coisas extravagantes que de fato superam as nossas necessidades. E a gente perde muito isso de vista. E outra coisa interessante também, dá o que te sobra, mas dá também o que te é necessário, porquanto do que necessitas ainda é supérfluo. Ou seja, nós vivemos sempre nessa dualidade, né, entre o que é material e o que é espiritual, que de fato é o cerne do nosso desafio, né, viver essa dualidade do que é material e do que é espiritual, e ter consciência de que a nossa verdadeira vida é a espiritual. E muitas vezes nós valorizamos aquilo que é material acima do que vem das nossas necessidades do espírito mesmo. E aí quando ele coloca que dá um pouco do que te é necessário, porquanto o que te necessitas ainda é supérfluo, é aí o âmago, sabe? Quando a gente lembra daquela parábola, né, do jovem rico que chega para Jesus e fala, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já trato bem os meus servos, dou emprego e tal. O que eu posso fazer então para conseguir um lugar no céu? Aí Jesus fala, vá, vende tudo e me acompanhe. Foi nesse momento aí que Jesus de fato nos chamou, assim, e colocou de fato o desafio pra gente, né? E nas instruções do Espírito a gente é de novo chamado nesse ponto aqui, né? E outra coisa também muito interessante desse texto, ele fala assim, alivia primeiro, ou seja, alivia a primeira necessidade material do irmão que está sofrendo, né? Mas em seguida, informa-te e vê se o trabalho e os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Mais uma vez, trazendo essa questão dessa dualidade que a gente vive, né? Claro que a necessidade material, ela grita primeiro, ela chega primeiro pra gente, e é o que nós devemos endereçar primeiro, lógico. Mas muitas vezes o que é a maior necessidade daquele irmão, daquele espírito, não é precisamente a ajuda material, claro, importantíssima, fundamental. Mas muitas vezes ela diz respeito, essa ajuda é muito mais necessária no campo espiritual. Aí ele fala que informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que tua esmola, né? Não podemos esquecer que somos espíritos e o espírito necessita do que vem do espiritual. Nós necessitamos do trabalho, nós necessitamos do nosso irmão, nós necessitamos do companheirismo mesmo, né? Dessa fraternidade, que nos é muito mais cara, na verdade, do que as nossas necessidades do corpo, né? E por fim, logo no finalzinho ele coloca assim, a riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro, derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do seu amor, e eles frutificarão. Ou seja, um recurso também, talvez tão valioso quanto, ou mais, do que a riqueza, é a inteligência, que a gente deve utilizar da mesma forma que a gente deve utilizar os recursos dos bens materiais, né, das riquezas. A gente deve espalhar, frutificar, tirar de dentro de nós, né, e espalhar o máximo que a gente puder em torno de nós, a favor dos nossos irmãos.
Agora passando para o nosso segundo texto, né? Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto do bem-estar material. É interessante quando ele começa o texto assim, né? De novo, a gente vivendo esse contraste entre o que é material e o que é espiritual, e aqui é de fato um alerta daqueles irmãos que já desencarnaram, já fizeram a passagem deles, para nós. E o quanto que a gente erra em valorizar determinadas coisas, em detrimento do que de fato é importante, que é a nossa vida espiritual. E aí ele fala, né? Quando considera a brevidade da vida, é o tempo que é muito escasso, né, que a gente tem aqui, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dai ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de colocar-se em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes ao excesso, que é de penas, de amofinações, ou seja, de aborrecimentos, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que dependeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá para sempre. Essa frase é interessante. Por ele que morre, ou seja, pelo seu corpo físico que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor, tão animado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Imagino que ele esteja fazendo referência aqui a Mamon, né? Já que é o nosso capítulo. Ele manda sobre o vosso espírito que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Bom, enquanto o primeiro texto fala, né, sobre o bom emprego da riqueza, o segundo texto ele pede para a gente dar um passo atrás, né, que é o tempo que a gente gasta na busca dessa riqueza, os recursos que a gente emprega na busca dessa riqueza. É que ele está falando da busca exagerada, desenfreada pelo acúmulo. E que muitas vezes essa busca exagerada, desenfreada, vem às vezes disfarçada de abnegação, de retidão, né? Aquela pessoa que dedicou a sua vida ao trabalho e que muitas vezes é algo de fato virtuoso e que muitas vezes é necessário para o nosso adiantamento moral, mas nós não podemos esquecer que a riqueza não é um fim em si mesma, né? É um meio. E quando nós empregamos todos os nossos recursos, todo o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa inteligência, todas as possibilidades que nós temos nesse acúmulo, na busca desse acúmulo por si só, sem um fim propriamente dito, nós estamos de fato desperdiçando essa nossa oportunidade, né? A oportunidade que temos de estar aqui e que é, assim, de fato, algo que nós não sabemos quando teremos novamente, né? Então, ele faz esse alerta pra gente, trazendo novamente esse contraste que a gente vive, né? Interessante. Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Será essa a finalidade que Deus vos outorgou? Fica aí a reflexão, né?
Claro que nós não podemos esquecer que nós estamos aqui encarnados, nós temos necessidades físicas, óbvio. O trabalho ele é imprescindível para a gente ter o nosso sustento, para a gente ter o sustento da nossa família. Inclusive, é muitas vezes no trabalho, propriamente, que nós encontramos o nosso propósito efetivo de encarnação. Mas nós não podemos perder de vista que não é através do acúmulo desses recursos materiais que nós vamos, de fato, encontrar o nosso propósito. Somos seres espirituais, a gente não pode esquecer nunca isso, nunca. Apesar do mundo, muitas vezes, estar nos mandando essa mensagem, né, através das redes sociais, enfim, através das mídias em geral, através do convívio com as pessoas, né, o que valorizamos, né, enquanto sociedade, mas nós não podemos nunca perder de ponto de vista esse fato, né. E com o último texto, é o item 13, né? Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outra. Ou seja, ele está trazendo aqui um resumo do primeiro e do segundo texto, né? O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na satisfação pessoal, que foi o que vimos no primeiro texto. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outra. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. E aqui é que está o ponto central desse texto. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem, pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveitos que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós ricos, que empregardes segundo as vistas do Senhor. O vosso coração será o primeiro a descendetar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência fruireis os infáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá com a parábola dos talentos. Bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criariam depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que receba não se envergonhe dele. Fênelon, Ageu, 1860. Esse texto ele é muito interessante, né? Fechando aqui a nossa tríade. Ele está falando que a beneficência, né, o dar esmolas, né, que a gente tem principalmente no texto bíblico, é importantíssimo, é imprescindível, deve ser feito, óbvio. Mas o emprego da riqueza, o bom emprego da riqueza, não se faz somente aí, mas sim também na geração de riqueza para outras pessoas, na geração de oportunidades de crescimento, de autonomia mesmo, de preservação
da dignidade de cada um. E é isso que esse texto quer tratar. E, bom, veja que aqui, né, esse irmão, ele tá trazendo uma mensagem de fato aos detentores das grandes fortunas, né? Então, ou seja, os bilionários, né, do mundo hoje em dia, que são de fato os detentores da riqueza do mundo. E quando ele coloca aqui a necessidade de geração de empregos e a geração do salário em vez da geração da esmola, aqui a gente não está falando, obviamente, não está falando, obviamente, da exploração do trabalho humano, né, do desrespeito aos direitos do trabalhador. Direitos que, inclusive, foram conquistados a duras penas e que são reflexo, de fato, da providência divina no curso da humanidade, né? Quando a gente fala no avanço dos direitos, não só na área do trabalho, né, mas dos direitos da mulher, quando a gente pensa na perspectiva da dignidade da pessoa humana, quando a gente pensa especialmente no contexto brasileiro, e todas as mudanças que vieram com o estabelecimento desses direitos, nós não podemos perder de vista que isso, na verdade, é a consequência da providência divina na nossa trajetória, né, enquanto grupo, né, enquanto sociedade. E são coisas boas que devem ser respeitadas e que, obviamente, estão de acordo com a mensagem do Cristo, né? Quando a gente pensa no Evangelho, a gente percebe que, de certa forma, ele vem se concretizando ao longo dos anos, né? Essa mensagem consoladora do Cristo, de fraternidade, ela de alguma forma, claro, ainda meio capenga, meio murcha, mas vem de fato assim enraizando dentro de nós, não só no nosso pensamento, não só no campo das ideias, mas na prática mesmo, né? E logicamente que a gente deve refletir sobre isso e tentar buscar cada dia mais trazer a mensagem do Cristo para o nosso dia a dia, não só do ponto de vista do indivíduo, mas enquanto sociedade também, né? E por fim, o irmão, ele arremata, né? Dá a esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível converter em salário, a fim de que aquele que receba não se envergonhe dela. Ou seja, utilizar a riqueza para, de fato, criar a dignidade, né, das pessoas, para que todos sejam independentes e possam fazer as suas escolhas. Enfim. Bom, já nos alongamos bastante hoje. Foram 3 textos compridos, longos, mas que trazem mensagens importantíssimas, 3 perspectivas diferentes sobre o uso da riqueza, que traz reflexões de fato muito interessantes e que nós possamos meditar sobre isso, né? E tentar colocar em prática. Então, vamos novamente fechar os olhos, respirar fundo. Buscando nos acalmar, nos conectar novamente ao Pai Celestial, agradecendo por mais um domingo, agradecendo por mais uma oportunidade de estudo do Evangelho do Cristo, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem consoladora que nos foi trazida. Agradecendo pela proteção do Mestre Jesus, que é um verdadeiro farol em nossas vidas, e rogando a presença do Pai Celestial, a presença do Pai Celestial e a presença do Mestre Jesus nas nossas casas, no nosso trabalho, que nós possamos, de fato, colocar em prática a mensagem do Evangelho do Cristo, que nós possamos estar aqui novamente no próximo domingo para dar continuidade ao nosso estudo. Assim seja.